irmãs, a igreja, os pastores, com a paz do Senhor Jesus. O pastor me pegou de surpresa, né? Mandou um recado essa semana, a pastora mandou para Solange. É assim, né? Aquilo que Deus faz, o milagre que Deus faz, tem que ser contado. Isso foi falado há 3 anos atrás, né? Eu comecei a tocar teclado, né? Aos 12 anos, me afastei. E voltei com 33, 16 anos afastado. E voltei com 33 anos. E quando eu comecei a tocar, comecei a pegar o gosto, através de um pastor, me deu a oportunidade, vem do jeito que você está. E aí, assim, eu voltei para o caminho do Senhor. E o que me trouxe, o que me manteve ficar foi a música. Mesmo, assim, não sendo aquele tecladista... Muito estudo, sofri muito no início, muito pouco estudo, muito rejeitado, mas sempre persistente, né? E num determinado momento, tenho 22 anos que trabalho com elevadores, né? Eu estava no auge da minha vida, no auge de tudo, melhor teclado, melhor carro, tudo que você imaginar. E aí chegou um determinado momento que eu estava trabalhando num prédio, um serviço frequente, um serviço que eu sempre fiz, especialista nisso. E no final do serviço só fui limpar, porque eu sou uma pessoa bem assim, crítica no meu trabalho. Eu deixo tudo limpo, a questão do elevador da máquina, ela tinha sujado. Só fui limpar, estava tudo desligado. Do nada, a polia veio e levou minha mão. E aí ali... Eu só pedi para o meu ajudante ligar o elevador ao comando e funcionar de novo. Aí minha mão entrou e voltou. Dali eu não vi mais nada, só vi o sangue. Fui para o hospital. E aí começou a batalha. Aí começou a batalha e... Esses 2 dedos aqui, vocês vão ver, tem uma cicatriz. Eles estavam pendurados só por essa pele. E esses 2 dedos só estavam desluvados, só estavam os ossos mexendo. Esses dedos. E aí, cheguei no hospital, o corpo de bombeiro me resgatou, desci até o térreo, me resgatou. E eu só pedia para eles salvarem os meus dedos, que eu tocava teclado. E a única coisa que eu falava era isso. Pelo amor de Deus, não corta meus dedos. E aí veio uma equipe de médico, e um olhando para o outro... Tem jeito, não tem jeito. Aí eu chorando, né? E depois de umas horas, minha esposa chegou. Eu falei, vão cortar meus dedos, eu não vou mais tocar. E a única coisa que eu falava era isso, eu não vou mais tocar. E cheguei 3 horas da tarde no hospital. Subi para a sala de cirurgia, estava lá esperando a cirurgia com uma dor que morfina não passava. E eu fui para a sala de cirurgia 8h30 da noite. 8 horas eu liguei para um grupo de amigos meus, e eles fizeram uma oração, e eu falava, eles vão cortar meus dedos, vão cortar todos os meus dedos, eu não vou tocar mais. Fizeram uma oração ali para mim, resumindo, e assim, a situação que estava, não tinha mais jeito, né? Estava tudo... E aí veio o ortopedista, o chefe da ortopedia do hospital, um hospital muito bom, mas assim, no final vocês vão entender que não é um homem, mas ele chegou em mim e a Solange lá do meu lado e falando, vai cortar meus dedos, ela não vai, tem fé, não sei o quê, e falando, e eu pensando, né? Deus me devolve meus dedos, e eu nem sabia, nem tinha olhado para eles, né? Eu vi ali na hora que eu estava lá embaixo. E aí fui para a sala de cirurgia, aí chegou esse médico e falou, eu vou te operar. E aí não era cirurgião de mão, era um cirurgião ortopedista. Falou, não vou cortar nenhum dedo seu. Pode ficar sossegado, eu amém. Fui para a sala de cirurgia, voltei com os 2 ossos e esses dedos emendados, né? Cheio de arame, as marcas aqui. Tanto que eu não dobro, né? E aí, resumindo, voltei. E aí que começou mais luta ainda. Foi 10 dias sofrendo ali e esperando a resposta deles, como que ia reagir. Fizeram veias,
passaram um cano, tudo, nesses 2 dedos. E esses 2 dedos, eles falavam, esses 2 dedos não tem como a gente enxertar, não tem como a gente colocar carne. E, resumindo, e aí ficou aquela coisa, pressão psicológica muito grande na minha vida. 2 semanas inteiras. E aí chegou uma hora que Deus me deu uma palavra, que eu me isolei de todo mundo, eu não tive visita, não quis receber visita. E aí eu, com meu celular e meu fone, e aí veio uma música do Jefferson Sueli, que falava de Vale de Ossos Secos. E Deus deu essa palavra para minha mãe, e acabou de falar. E Deus falou com ela que ia fazer nascer carne onde não tinha. E aí, eu lá naquela peleja, e minha esposa para lá e para cá, e tinha o meu filho, e o maior, né? E aí, resumindo, esses dedos começaram a ficar preto. Então, a questão não estava mais circulando o sangue, né? Começava a ficar pontinha. Eu falava, não, mas tá bom assim, tá bom. Não, tá bom. Aí o doutor olhava e ia. Isso 2 semanas. Chegou na sexta-feira, ia vir um ortopedista de mão de outro hospital para me fazer minha cirurgia. E aí, eu fiquei meio alegre, né? E aí chegou na sexta-feira, esse mesmo médico meu que me operou falou assim, minha esposa estava lá, a gente todo feliz. E ele chegou assim, encostado na parede da minha cama. Falei, ô doutor, tudo bem? Tudo alegre? Ele falou assim, ó, Felipe, tudo bem e tal, tô vendo que você está bem, continua bem, porque você vai subir para a sala de cirurgia. E a gente fez uma reunião, e infelizmente vamos cortar todos os seus dedos. Você vai ficar assim, os 4 dedos. Vamos cortar na metade da minha mão. Porque a gente não pode deixar nada, seus dedos estão necrosando aqui, essas pontinhas dos ossos estão necrosando, aqui não tem como enxertar, e esses aqui, o que a gente tentou fazer, não vai estão necrosando, então é perigoso perder a sua mão, o seu braço, então é melhor a gente cortar. Aí chorei, veio aquele desespero, mas no final ele falou, tá bom, sua cirurgia é 13h. Eu falei, tá, amém. Posso falar uma coisa, doutor? Ele falou, pode. Eu acredito que o senhor, e sei que o senhor estudou, sei que o senhor é um médico aqui do hospital, é o chefe, mas vou falar uma coisa para o senhor, eu sou uma pessoa cristã. Ele falou, que bom, vai te ajudar no sua recuperação. Eu falei, mas a última palavra é do meu Deus. E quando eu sair de lá, se cortar os 4 dedos, eu vou aceitar. E se não cortar, foi o que eu pedi para Deus. E eu pedi para Deus, essa semana, só queria esses 2 dedos para me tocar. E aí ele falou, então fica com o seu Deus, mas sobe que vai cortar os 4. Falei, amém. E isso demorou. Subi para a sala de cirurgia, no centro cirúrgico. Minha cirurgia estava marcada, minha sala estava pronta já 13h. O médico que eu nem conhecia, eu dormi, deu tanta dor de cabeça, eu não consegui tomar remédio, que não pode. 4h30 chegou o cirurgião, eu não sabia quem era. Chegou uma pessoa, falou, Felipe, aí eu acordei, falei, oi, posso ver os seus dedos? Eu vou fazer a sua cirurgia. Parece que eu vi uma luz assim. Aí eu falei, é ele. Eu pensei, é ele. Aí eu falei, o senhor que vai me operar? Ele falou, sou eu. Posso ver sua mão? Minha mão toda enfaixada. E aí, ele olhou, aí ele mexe, sai ver, eu falei, consigo. Ele mexe seus ossos. Aí eu mexi assim, não tinha movimento. Aí ele falou, tá bom, vou pegar. Esse dedo tá bom. Tá bom. Não vamos cortar nada. Só vou cortar essas pontinhas, que tá pretinhas, dos ossos aqui. Vou colocar uma capa e sua pele vai regenerando. E vamos tentar, não vou te prometer, mas vamos tentar para que se regenere esses 2 dedos. Falei amém, e fui todo feliz. E saí com os dedos. Saí com os dedos. Aí, saí todo feliz. Glória a Deus. E aí começou a batalha mais ainda, né, para enfraquecer nossa fé. Eu com a mão era muito grande, a tala, não podia entrar nada, bactéria, essas coisas, né? E os meus esses 2 dedos estavam desgrudados, eu mexo, tá vendo? Tenho uma flexibilidade.
E aí passei, o meu convênio não passava com o médico que me operou. Não pude passar com ele. Tive que achar outro ortopedista. Falei, e agora? E Deus me preparou um ortopedista. Resumindo, era o melhor. Esse ortopedista deu aula para o cara que me operou. Mas olha como Deus faz. Quando a glória é dele, não é do homem. E aí eu falando, nossa, Deus preparou o melhor ortopedista, o professor do homem que me operou. Beleza, eu cheio de arame, chegou uma hora que o corpo já começa a ajeitar, né? Era 40 dias ali, passando toda semana. Ele falou, Felipe, vamos operar. E aí, esses dedos estão ótimos, não vai cortar, tanto. Falei, mandou para o hospital, os convênios, não aceitaram a cirurgia. Ele fazia as minhas cirurgias. Aí tentou de novo, não aceitaram ele fazer. Tentou de novo, não aceitaram. Ele falou, Felipe, não tem jeito, você tem que tirar esses arames da mão, você tem que fazer essa cirurgia, vai para o PS do convênio. Fui lá no PS, doutor, isso, com encaminhamento da cirurgia, tudo. Doutor, não posso fazer nada para você. Olhou minha mão. Eu falei, mas doutor, ele falou que eu preciso tirar essas coisas, olha a situação da minha mão sangrava. E aí ele falou, não posso fazer nada. Aí ligamos na ANS, no negócio de saúde, tudo, resumindo, ligaram para 1000 e me internaram. Veio um médico que eu nem conhecia, não sabia do meu caso, e chegou no outro dia, olhou minha mão e falou, vou cortar os seus dedos. Aí eu olhei a Solange lá embaixo, eu falei, só, pelo amor de Deus, sobe aqui, vai cortar meu dedo. E aí veio aquele desespero de novo. Estava tudo certo. E agora vai cortar. Aí, meu Deus. Aí a Solange, eu não vou assinar. Ela, preciso que alguém assine. Eu falei, assina só. Assina e vamos passar de cirurgia. Ele falou, não tem jeito. Aí eu lembro que, resumindo, eu subi, ela assinou. Só que depois ela falou, doutor, você só vai mexer onde Deus deixar. E eu lá na maca, ele já deu anestesia geral, né? Aí ele começa a conversar com você, eu olhei meio embaçado e falei, doutor, pelo amor de Deus, não corta meus dedos. Isso foi um milagre. Ele falou, esse não é um milagre. E eu vou cortar seus dedos. E eu apaguei. No outro dia, na hora que eu acordei, é questão de fração de segundo, parece, você já está na outra sala. Esses dedos estavam inteiros, e aqui ele mexeu só na pontinha, que estava necrosado, não cortou. E aí chegou lá embaixo, foi falar com a Solange, olhou para minha cara com cara feia, foi falar com a minha esposa e falou, eu deixei esses dedos, a pinça para ele, a pinça para ele. E aí, era aquelas bolas de carne, as duas, né? E estavam separados. E aí, ele falou, mas vamos ver se vai vingar. Mas eu acho que vamos cortar. Chegou lá, passei com ele e ele continuou meu tratamento. E aí, tudo enfaixado, aquela coisa, tudo preto, sangrava demais. Eu falei, eu não vou desistir de tocar. Eu falei, eu quero tocar. Aí a pessoa, como que você vai tocar? Sim, porque aquela tala, tudo enfaixado, não tinha nem como tocar. Aí eu inventei, peguei um negocinho daquelas de silicone, que vocês usam para não riscar a panela, coloquei na minha mão e ficou assim. E eu com aquele negócio pesado. E aí eu começava a fazer a nota, a mão esquerda e ficava tocando. Minha mão sangrava. Ela fez, você não está sentindo dor? Eu falei, não estou sentindo dor nenhuma. Eu vou tocar assim. Mas olha o tanto de sangue. Mas não, eu vou tocar assim. Tá. E toquei em igrejas até grandes, assim, com um pauzinho. E isso, viu pessoas falarem comigo, falaram, nossa, eu estava desistindo, aí eu sem entender nada. Aí eu falei, não, é isso mesmo, vou tocar, esse é o milagre. E aí veio uma irmã que falou para mim, Felipe, Deus fez um milagre, você vai entender lá na frente, mas a marca vai ficar. E eu não sabia como que eu ia trabalhar, como que eu ia tocar, não sabia nada. Eu sabia que eu ia tocar com o pauzinho. E aí, resumindo, esses dedos era só carne e nasceu a pele e recompôs.
Só que o médico não acreditou e deixou grudar meus dedos. Aí eu posso fazer uma cirurgia. Comprei uma prótese, fiz uma prótese que eu tenho em casa, e aí só saía com a prótese. Colocava o relógio, se eu olhava, nem parecia que eu não tinha os dedos. E aí eu fui tocar numa igreja, e essa igreja tinha os câmeras, os telões, né? E um amigo meu, que me ajudou, a última pessoa que eu esperava chegar no dia do anestesia, eles chegaram 1h da manhã lá, falar comigo e falou, não, você vai tocar. Aí nesse dia eu, de prótese, né? Comecei a tocar de prótese, ele falou, tira a sua prótese, o seu milagre tem que ser mostrado. Aí eu, aquela vergonha, né? Porque é difícil, né? Eu tirei minha prótese, depois na hora faltava 4 segundos para começar. Tirei minha prótese e comecei a tocar. E aquele dia parecia que a câmera só pegava o tecladista. Meus dedos toda hora apareciam no telão. Toda hora eu falei, meu Deus do céu. E aí, meu sócio me largou. Eu tenho uma empresa, mas naquela época eu perdi praticamente tudo. Assim, só não perdi minha família. Não perdi a minha saúde, mas bens materiais perdi. E Deus me mostrou a ser dependente dele. Eu fiquei 6 meses dependendo de Deus. Eu não conseguia trabalhar, eu não conseguia fazer nada. Só tocar. Não doía. A base de morfina, mas não doía. Ninguém sabia. E não doía. Eu fiquei dependente. Depois eu comecei do zero, de novo. Uma coisa que eu já tinha construído há 20 anos atrás. Comecei do zero. E ali começou a minha trajetória. E aí de 3 anos para cá, foram lutas e atrás de lutas, lutas e atrás de lutas. Teve uma hora que eu pensei em vender um teclado. Eu tinha um desses aqui. Eu falei, vou vender esse teclado que eu preciso de dinheiro, que está acabando. E Deus falou para mim, e eu vou vender, né? Um dinheirinho eu pego. Vou vender. Aí veio uma voz, como que você vai vender uma coisa que não é sua? Solange, ninguém do meu lado. Ah, não, beleza, vou vender. Vou vender porque eu preciso fazer despesa, vai dar para mim. Você vai vender uma coisa que não é sua. Então, me calei. E o meu sócio me matando na unha. Caia muito dinheiro na conta. E o maior processo, acho que não foi nem minha mão, foi a preocupação de querer trabalhar, sustentar a minha família. E o meu sócio lá, dominando a minha empresa, pegando serviço, entrando dinheiro na conta, eu vendo, e ele falava, você vai pegar só isso, só isso, só isso. E hoje eu aprendi que nada dessa terra é mais valioso do que a sua família, a sua saúde. E outra, Deus me mostrou que Deus dá e Deus tira. Então nada é seu. Eu comprava tudo o que eu queria. Comprava as melhores roupas, ia no shopping, gastava, fazia tudo, viajava para todos os lugares. Mas eu creio, isso foi um ensinamento para mim, que Deus viu onde está aí eu faço a pergunta, aonde está o seu coração? O meu coração estava no dinheiro, estava no trabalho, estava em tudo que eu tinha. E eu acredito que Deus não queria aquilo de mim. Deus queria mais eu me doar mais a Ele. Tudo aquilo que Ele me deu era para Ele, era frutos do que eu trabalhei. Claro que a gente viu nessa terra, e Deus dá aquilo que a gente corre atrás, a gente trabalha para isso. Mas na hora que o seu coração, Deus vê que o seu coração está naquilo, é hora de você tomar muito cuidado, porque quando Deus puxa a corda, não é fácil. E assim, aí Deus me deu o que eu pedi, foi os meus dedos, e eu estou muito feliz. Eu às vezes não sou aquele tecladista conforme tenho minhas limitações agora, mas estudo e faço aquilo que eu pedi para Deus, e esse é um milagre. E eu falei para Ele que nunca ia deixar de tocar se Ele me desse esses 2 dedos.
E Ele me deu esses 2 dedos. E hoje eu trabalho também e não perdi nada, não me afetou em nada no meu trabalho, questão da minha força, da questão de eu fazer. Eu trabalho com elevador, mecânica, desmonto máquina, faço tudo. Mas o principal era isso aqui, tocar. E Deus me deu isso. Então, o que eu quero dizer para os irmãos, às vezes a gente passa a prova, a gente passa a dificuldade, mas é Deus cuidando da gente. Deus querendo algo mais da gente. E mostrou para mim, mostrou para minha família, para muitas pessoas que conhecem, que nada a gente deve se apegar. A única coisa que a gente deve se apegar é em Deus, porque tudo é passageiro. Tudo a gente tem e no outro dia a gente pode não ter, mas a única certeza que a gente temos é da nossa salvação. É isso que a gente tem que se apegar. E hoje, para a glória de Deus, estou aí, não pretendo mais mexer nesses dedos. Vou tocar, vou acompanhar acompanho as bandas, acompanho na igreja aqui, né, os meninos, toco da minha forma. E é isso, foi o que eu pedi para Deus e Deus me atendeu. E foi muito difícil na recuperação também. Eu chorava muito. E o meu filho tinha 11 anos. E eu sempre fui o espelho, né? Eu sempre fui o espelho deles. E ele viu na cama, eu sem querer levantar, porque até o inimigo pega a gente na parte mental, né? Eu sempre quis ser forte, sempre fui aquela pessoa que quis fazer as coisas pelas minhas, nunca depender, né? E Deus me ensinou que a gente é dependente dele, né? E aí aquilo me cortava o coração quando eu não queria levantar. Meu filho vinha e falava: papai, levanta dessa cama, não fica triste assim. Você sempre foi meu espelho, sempre foi a pessoa que eu vejo como meu espelho. Levanta, eu quero ver você de pé, eu não quero ver você chorando. E nessa recuperação foi muito dolorosa, né? Porque eu via a minha família sofrendo junto. E pela glória de Deus, as pessoas que estavam ao meu redor, e Deus em primeiro lugar me deu força e consegui superar. E hoje estou aqui trabalhando, comecei do zero, comecei a caminhar, comecei a tocar de novo e fui aprendendo, estou aprendendo cada vez mais e estou aqui para a glória de Deus, para contar aquilo que Deus fez na minha vida. Acredito que serviu alguma palavra para alguém. Isso não é em vão, né? E a prótese eu esqueci. Paguei muito caro, mas está jogada. E é isso, o milagre é esse. As mãos. Até me chamaram de mão de ursinho, de pegar ursinho. Eu falei: você nunca mais vai pegar um ursinho, porque minha mão vai estar lá. Até brinco hoje, né? E para a glória de Deus estou aqui. Estou aqui tocando para Deus e creio que é o que Deus quer. É o que Deus quis. Amém. E agradeço a oportunidade. Irmãos.